certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Irmãos e irmãs, este é um momento de oração e de reflexão. Invoquemos sobre nós o sinal da cruz, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Estamos juntos neste santuário para celebrar a história de amor, amor sem fim, amor que contagia, alivia as dores, e seu fardo é leve e suave. É o amor de Deus por mim. De tal modo Ele nos amou, de tal modo também devemos e queremos amar. Te amarei, Senhor. Cante junto. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. É Quinta-feira Santa, é lava-pés, é perdão, é bênção, é recomeçar. Copiosa, transparente e transbordante é sua misericórdia. Ele nos quer todos bem junto dele. Ele nos ama para vivermos em seu amor. Homens e mulheres são chamados pelo amor e somente no amor podem se realizar. Senhor Jesus, eu preciso também da sua bênção. Se você necessitar, peça uma bênção também, enquanto cantamos misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Ele se apresentou diante de nossa humanidade na simplicidade de Belém, do presépio e do altar da cruz, sem poderes, sem riqueza, sem grandeza. O amor que se fez criança no presépio, fez-se amor, doação no altar da cruz. Do início ao fim, estava desprovido dos poderes do mundo, mas não rejeitou o amor da eternidade, simples, humilde, servidor.
porque te amo. Ninguém te ama como eu. Aprendamos dele que a força da redenção vence ilusões, vence toda guerra. Ele não quer um mundo de senhores nem de escravos, mas um mundo irmão. Jesus quer ser nosso amigo, definitivamente. Jesus quer ser nosso amigo definitivamente. Mas muitos lugares no mundo ainda não entenderam isso. Não querem. A guerra judia mata, destrói, a natureza chora. A amizade de Jesus cura tudo isso, ajuda a perdoar até os inimigos. Desde você, querido cristão amoroso a Deus, temente a Deus, que está participando das celebrações da missa, até aquela que estão no presídio de segurança máxima. Deus quer a salvação de todos. Cruz, entrada da cruz, dos objetos simbólicos. O símbolo fala por si mesmo. O tríduo pascal começa, e qual será a nossa resposta à ressurreição de Jesus? Ele continua entre nós, nos ensinando a amar, sempre, sempre mais, a amar. O amor é como a rede, se entrelaça no perdão, na paciência, na reconciliação. Vocês estão vendo alguns discípulos trazendo uns sinais que conhecemos bastante. A própria cruz, a bacia, o jarro, um enfeite que às vezes enfeitamos a nossa casa, dando sentido de acolhida, enfeitamos o altar, tudo num gesto muito simples. Tudo isso nos ajuda a rezar. Os salmistas, eles falam também de símbolos. Os profetas falavam dos símbolos e dos elementos da natureza para louvar, agradecer a Deus. Como você fala com Deus? Quais são os símbolos sagrados da sua vida que ajudam tanto você a rezar e a fazer o bem, a ajudar o próximo? Você é o símbolo máximo do amor a Deus. Santo Afonso dizia: fazer o que Deus quer é querer o que Deus faz. Vamos cantar o salmo de meditação, Salmo 62. O cântico, a música, nos ajuda a rezar. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede
deseja, ó Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está unido a Ele e não produz fruto, meu Pai o corta. E todo ramo que produz fruto, Ele o limpa, para que produza mais ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Continuem unidos a mim, como eu estou unido a vocês. O ramo só dá uvas quando está unido ao tronco da videira. Assim também vocês só darão frutos se estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido a mim e eu a ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A quem não está unido a mim, acontece a mesma coisa que ao ramo que não produz uvas. É jogado fora e acaba secando. Os ramos secos são recolhidos e lançados ao fogo para queimar. Se vocês permanecerem em mim e minha palavra permanecer em vocês, vocês serão atendidos em tudo quanto pedirem.
O que faz a glória de meu Pai é que vocês produzam muitos frutos e se tornem meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, vamos acompanhar a mensagem missionária catequética do missionário redentorista, Padre Edenilton Godoy. Muito bem, uma saudação ao missionário redentorista, Padre Célio Lopes, animador que atua neste santuário. Uma saudação também à equipe que colabora conosco na liturgia, ao músico que nos evangeliza com a música, que contribui aí com a sua voz para nos ajudar a rezar. Também uma saudação a você que em torno da mesa do altar, né, nós rezamos juntos essa paraliturgia. E você que em casa, unido em oração conosco, também está rezando conosco. Nós estamos nessa sintonia, nesse dia de hoje, que é marcamos aí como último dia da Quaresma, né, marcado por dois grandes eventos, a Quinta-feira Santa. E nessa Quinta-feira Santa, né, nós recordamos todo esse deserto que nós atravessamos ao longo desses 40 dias. Foram 40 dias de caminhada, cada um com seu propósito, dos mais diversos. Talvez você tenha conseguido rezar o bastante, talvez tenha conseguido cumprir todos os seus propósitos, e às vezes nem todos, mas você fez o que pôde, ou seja, deu o melhor de si. E mais do que você, o Senhor reconhece, Ele sabe o que está presente no seu coração, e Ele reconhece o seu esforço em atravessar esses 40 dias de conversão, que é a Quaresma, né? E muito significou e muito significa para nós. Mas lembrando do dia que nós estamos, né, nessa Quinta-feira Santa, como disse, marcado por dois grandes eventos, né? A celebração dos santos óleos, não é dos santos óleos, mas dos santos óleos. Ela acontece normalmente nessa quinta-feira de manhã, e por questões pastorais no dia anterior, no caso na quarta-feira, né, dependendo aí das realidades das mais diversas dioceses. E nesta manhã todos os sacerdotes são convidados a renovar o seu voto. É claro que a unção não perdeu o efeito, mas é convidado a renovar o seu compromisso nesta celebração da manhã, que é chamada a celebração dos santos óleos, né? Não é uma missa, vamos dizer, de preceito, uma celebração de preceito, mas todos nós somos convidados a participar de modo especial, os sacerdotes que renovam nesse dia o seu compromisso, o seu sim ao ministério que assume junto à igreja. E nesta manhã que nós rezamos juntos, nós celebramos juntos, também é trazido para esta celebração, né? Tanto é que é chamada a celebração dos santos óleos exatamente por isso, pelos 3 óleos que são consagrados, e são consagrados, abençoados, único, exclusivamente pelo bispo, né? Que é o óleo do batismo, chamado óleo do catecúmeno, como também o óleo do crisma e o óleo da unção dos enfermos, né? São os 3 óleos que nós vamos, ao longo do ano, nós vamos usando nas determinados sacramentos, né, que são administrados. Pois bem, a celebração de hoje que nós tivemos na parte da manhã, e nesse horário aqui, de modo especial no santuário, nós aqui que estamos presentes, estamos rezando essa paraliturgia. O que é uma paraliturgia? Ou seja, é uma celebração que nos ajuda a rezar, que nos traz a reflexão ao longo desse dia, como tivemos a oportunidade de ver nesses textos, né? Que a gente vai lendo, vai refletindo, você vai guardando, meditando, ainda mais a oportunidade de termos essa encenação que está contribuindo para enriquecer a nossa reflexão, os nossos momentos de oração, ao longo desses dias, ao longo da Quaresma, perceber a Quaresma, e também ao longo desses dias da Semana Santa, né? Isso vai nos enriquecendo, não é para nos distrairmos, para tirarmos a nossa atenção daquilo que nós estamos rezando, não, é para nos ajudar a rezar, enriquecer a liturgia. E essa paraliturgia, ela tem essa finalidade, ou seja, de nos ajudar a rezar o dia de hoje, pois já rezamos uma missa de manhã, né? Participamos que tiveram a oportunidade, e teremos à noite também, né, onde dará-se o início do tríduo pascal. Normalmente, todas as paróquias, onde os sacerdotes, nesse dia, por ser uma celebração longa, conseguem
somente celebrar uma, né? Mas aí somos todos nós convidados a participar desta celebração, conhecida como a celebração do lava-pés, e nesta celebração do lava-pés, nós vemos aí que a instituição dos dois sacramentos, dois grandes sacramentos, né? que nos ajuda a rezar, mas também nos ajuda a recordar, nos ajuda a relembrar, né? No dia em que Jesus institui a Eucaristia, ao partir o pão aos seus discípulos, ao partir o pão conosco, porque todos nós somos discípulos e discípulos de Jesus através do batismo, e somos convidados a participar. E é exatamente nesse dia a instituição da Eucaristia, como também a instituição do sacerdócio. Pois bem, por isso que na manhã nós, sacerdotes, renovamos o nosso compromisso, né? O nosso sim do nosso ministério. E nessa bonita celebração da noite, embora, como disse, longa, os gestos vão se comunicando, vão nos falando, vão nos ensinando. Jesus, ao reunir os discípulos e lavar os pés dos discípulos, onde já se viu o mestre, ele parar na frente dos seus discípulos, ajoelhar e lavar aí os pés dos discípulos, um a um, e ainda uma pequena porção de água, não foi um grande volume de água, mas uma pequena porção de água, e ainda um beijo nos pés dos discípulos, num sinal de doação, num sinal de serviço, num sinal de entrega, né? Realmente, Jesus que dá o ensinamento, não somente aos 12, mas a todos nós cristãos, né? Que apesar dos nossos limites, a gente tem as nossas lutas internas aí para querer ser bom, querer ser melhor, mas temos um modelo único, que é Jesus. Ele nos ensina com a vida, né? de ir ao encontro das pessoas, de ir ao encontro das mais diversas das realidades, né? De fazer parte, né? A sua condição divina, enviada pelo Pai, pelo amor amoroso de Deus, estar no meio do povo, nas mais diversas realidades, sem fazer distinção. É claro que Ele vai ao encontro daqueles que estão caídos, como sabemos. E esse ano muito propício, a campanha da fraternidade nos traz uma reflexão, né? Ao longo de todo ano, a campanha da fraternidade, ela nos traz essa reflexão, né? Não é invenção, mas são temas buscados no Evangelho, né? Como vemos esse ano, Jesus que vai ao encontro daquele que está caído, aqueles que está à mercê, aqueles que está sem teto, e dos mais diversos temas que nós podemos ver ao longo da campanha da fraternidade, o cuidado com a natureza, o cuidado com a criação que Deus nos dá com tanto zelo e amor, chamamos a casa comum. Pois bem, e nesse ano Jesus se manifesta na figura da nossa irmã, do nosso irmão que não tem teto, que não tem um lugar para se proteger, né? E lembrando que o lar, a casa é um santuário sagrado, onde deve abrigar mesmo aquilo que é mais sagrado, que são as famílias, que é a sua, que é a nossa família. E nós lembramos de tantos e tantas que não tem às vezes um lugar onde se proteger do sol, se proteger da chuva, ou seja, não cabe às vezes ao julgamento, né, de cada realidade, a realidade que cada pessoa encara ao longo da sua vida. Mas a campanha da fraternidade, é claro, em unidade com o Evangelho, em unidade com os ensinamentos de Jesus, nos propõe a rezar, nos propõe a celebrar, né? E é claro, isso é para despertar também em nós um questionamento, às vezes de concordância ou talvez de discordância também, mas é um questionamento que vai te ajudar a rezar. Com certeza, ao olharmos por essa imagem de ver Jesus chagado, deitado sobre um banco, protegendo-se com um pequeno pano, isso nos ajuda a rezar, isso nos leva ao encontro de Jesus abandonado, ou que vai ao encontro dos abandonados, como disse, das mais diversas realidades. Pode ser que seja realmente alguém que está na calçada, talvez alguém que não está na calçada, que tem uma condição financeira muito boa, mas que se sente abandonado, se sente isolado, se sente sozinho, sente o desamparo. E nós rezamos ao longo desse tempo da Quaresma. Pois bem, e assim, convidados, iluminados por esses textos tão propícios que nos ajudaram a rezar, estão nos ajudando a rezar, né? Nós também devemos realmente fazer um encontro único com Jesus nesse tríduo pascal que inicia-se no final dessa tarde. Nós vamos rezando e ao longo desses 3 dias, né, poder celebrar a alegria da ressurreição do Senhor.
Gostaria ainda de lembrar um detalhe. Hoje nós temos 2 Eucaristias, né? E essa liturgia para a liturgia. E existe um dia ao longo do ano que nós não celebramos missa. No caso, é a Sexta-feira Santa. Então, no caso, você na sua paróquia, observar, hoje o sacerdote, o padre da minha paróquia não celebrou a missa. E de fato não vai celebrar a missa, porque vai voltar-se puramente para as dores de Jesus, né? E assim como o tríduo pascal, nós vamos rezar o sofrimento, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. O dia de amanhã nós recordamos as dores de Jesus, ou seja, Jesus elevado na cruz, que para nós não é um símbolo de escândalo, mas é um nobre trono onde Jesus é elevado, e de braços abertos Ele nos aguarda e nos espera. E aos pés desse trono temos a figura da mãe, o amor materno de Deus, que abraça a cruz, abraça também o sofrimento junto com Jesus, que por poucas vezes nós vemos falar dela, a mãe, a figura de Maria, mas ela abraça a cruz com Jesus, aos pés da cruz, chorando com Jesus, que nós também sejamos assim aos pés da cruz, voltado para Jesus, de coração aberto, para que Ele venha e manifeste em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Quem que não quer um abraço de Jesus, né? Aquele que propaga a sua palavra, Ele abraça. Os que não propagam também Ele abraça. É o Mestre que vai ao encontro de todos. No dia em que celebramos a instituição da Eucaristia, é também o dia do sacerdócio, é o abraço de gratidão. A redenção hoje, os frutos que podemos colher no reino de Deus são a paz, a alegria, a harmonia e a concórdia. O Filho de Deus, nascido em Belém, que viveu em Nazaré, não buscou nenhum prestígio religioso. Devemos nos perguntar sempre, para nosso crescimento na fé e nossas relações de vida, porque Jesus não foi favorável à situação de privilégios, de distinções. Você vai acompanhar uma cena muito conhecida agora. Jesus erguendo-se da ceia, já e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Porque o Senhor tomou a forma de homem simples e totalmente insignificante aos olhos dos poderosos do mundo. Você está vendo a humildade, a simplicidade do Mestre lavando os pés, e Ele olha nos olhos. Por que não buscou ser uma figura com destaque no mundo inteiro? Cantemos. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestres, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os meus pés. Jesus é o Filho de Deus, que tornou a forma humana de homem e não se deixou levar pela ilusão do poder e do prestígio, do destaque e da distinção. Por isso, o Natal nos faz felizes, pois foi a manjedoura seu trono, e ainda lavou os pés dos seus discípulos antes de assumir o trono do Calvário, da vida doada, do serviço de amor. És o Senhor, tu és
Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Deus revela-nos seu amor em seu Filho Jesus Cristo. O Natal e o presépio nos interrogam, como também o lava-pés e sua paixão, morte, dor, entrega, doação. Não é romance ou fantasia, é a verdade de quem assumiu nossa humanidade. Você vai ver uma cena rara agora que não está na Bíblia. Pedro lava os pés de Jesus. Para dizer, Pedro é a igreja, ele representa a igreja entendeu o que Jesus pediu. Nós lavamos os pés uns dos outros, mas sempre estamos em adoração, em unidade com a igreja, em oração, em adoração ao Senhor que nos ajuda. Sem o Espírito Santo, sem a força de Deus, nada podemos fazer. Cantemos. Se o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Jesus, novamente, ele abraça os seus discípulos. Mas os seus discípulos não são só esses que estão aqui. O discípulo é você. Você é o povo de Deus. Ele também te abraça. Ele te abençoa. Ele te ama. Cantemos. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Vivemos em meio a tantas estatísticas que nos falam dos projetos grandiosos que visam lucros e mais lucros. Nos damos pouca conta das estatísticas que nos relatam da tristeza dos famintos, a amargura das crianças abandonadas, a desigualdade da distribuição justas dos bens do país. Ainda gostamos de uma religião que não se compromete com a realidade histórica de nossa gente. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vemos ainda pessoas que se encontram vazias de si mesmas, e a vida não é mais gratuidade, pois tornou-se para elas um peso. Só Deus pode, de fato, preencher o vazio da existência, responder às nossas indagações. Somente Ele abre horizontes nunca pensados por nós mesmos. Ele nos faz mergulhar em águas mais profundas. Ele abençoa um por um, sem deixar ninguém sem as bênçãos de suas mãos, limpas, bondosas, amorosas. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Aos corações vazios e cujas casas estão entulhadas de coisas, a todos os que abraçam a onipresença do consumo sem medida e buscam prazeres a todo custo, mesmo em detrimento da dignidade de filhos de Deus, àqueles que se esquecem de erguer os olhos para o céu e para o alto da cruz, Deus continua a se oferecer como vida, como amor,
como paz e realização. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Deus nos aceita e nos acolhe, e nele não há punição. Por isso, longe de nós o medo e a angústia. A mulher, o homem da modernidade encontram nele o alento de que precisam. Nele encontram a vida e o sentido da existência humana. Ele é o Redentor, ele é nossa redenção. E que lindo você está vendo Jesus abençoando. Não está perdendo a oportunidade. Os discípulos, eles representam a unidade da igreja. Eles de mãos dadas ficarão em frente à cruz em adoração. Enquanto uns estão trabalhando, abençoando, outros estão em adoração e rezando. Depois convertemos. Você vê nesse momento os discípulos caminhando ao encontro da cruz para ficar em adoração. E Jesus nunca está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Somos unidade, somos comunidade, participamos e somos da Santíssima Trindade. Nós queremos, Senhor, só amar e nada mais. Como o Senhor faz, como o Senhor fez, como o Senhor é. E assim, igualzinho como o Senhor nos ensina. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
meus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Mãos de Cristo, mãos humanas. Cristo estendeu suas mãos sobre nós. Ele quer também precisar de nossas mãos. Suas mãos nos apontam o caminho para o caminho. Ele é o nosso caminho. Por meio dele chegamos ao colo do Pai, que nos afaga com seu amor e nos plenifica em sua misericórdia. As mãos de Cristo se estenderam para a mulher que havia cometido grave pecado e queriam apedrejá-la. E Jesus, em seu coração misericordioso, diz-lhe: vá em paz e não peques mais. E ela voltou para sua casa renovada na misericórdia do Senhor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, diz a canção. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Há mãos nobres que sabem construir a vida, mãos da mamãe que afaga sua criança, mãos do artista que manifesta a grandeza da alma e dos sentimentos dignos, mãos do trabalhador do campo que planta a semente e tira da terra o pão necessário para viver. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Os discípulos de Jesus disseram: Senhor, nos ensina a rezar. E Jesus os ensinou, e essa primeira e maior oração nos ilumina. Fiéis aos ensinamentos de Jesus e à luz do Evangelho, vamos rezar juntos. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entrada de Nossa Senhora, entronização. Nesse tempo todo da Semana Santa, tantos lugares no Brasil acompanhamos a procissão do encontro. Nesse corredor em que vai entrar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, você vai lembrar de tantos encontros, da mãe com o filho, de mães que ainda procuram seus filhos e não encontram. Então, tudo isso nos toca o coração. E nós vamos então cantar Maria de Nazaré, lembrando esse encontro maravilhoso. Nosso querido Padre Zezinho. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Bem representados, lembra-nos hoje os três pescadores, a história corre. Deus está no tempo, Ele ajuda e mostra: estou com vocês, vocês têm uma intercessora. Então nós lembramos aqui em Aparecida de João Alves, Felipe Pedroso, Domingos Garcia. Eles estão deixando agora sobre o local, ali a imagem, ao lado, aos pés da cruz, como Maria sempre se apresenta, aos pés da cruz. E vamos cantar Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Em seguida o presidente da celebração irá nos dar a bênção.
dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Presidente da celebração, Padre Denilton Godoy, ele passará nas 4 alas aqui, nas 4 frentes do santuário, ala norte, sul, leste, oeste, nos dando a bênção. Você pode se benzer quando eles der a bênção. Em seguida estaremos encerrando a celebração com o cântico final. Agradecemos nossos queridos músicos, a TV Aparecida, por transmitir esse momento de fé, de amor. Agradecemos todos os personagens que nos ajudaram a rezar. Agradecemos a você, querido romeiro de Nossa Senhora, e a você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. Um bom tríduo pascal. Continue acompanhando as nossas programações, rezando conosco. Cântico final. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com este ver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora.